Essa conferência é sobre a presença de Deus. E eu quero ler com você o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 18. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 1, 5 a 18. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. Eu estou seguindo a versão revista e atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Desde que Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia, as nuvens escuras, cinzentas, de tempos difíceis, raiavam no horizonte do povo de Deus. Quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus começa o seu ministério, morre na cruz e ressuscita, quem governa o Império Romano é o seu afilhado, aquele que poderíamos chamar de filho adotivo, Tibério César, que governa do ano 14 ao ano 37, que é sucedido por um dos homens mais cruéis da história, chamado Calígula, que governa do ano 37 ao ano 41, que é sucedido por Cláudio, aqui já mencionado no culto, que governou do ano 41 ao ano 54, período que houve uma grande fome no mundo. E conforme Atos 18, versículo 2, nesse tempo os judeus foram expulsos de Roma, provocando uma grande pobreza na Judéia, fato que levou Paulo a levantar uma oferta, uma coleta entre as igrejas gentílicas para assistir os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, um homem perverso, que mandou matar sua própria mãe
que governa de 54 a 68, quando Roma, a capital do império, é incendiada, no dia 17 de julho do ano 64. Ele é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. Esse é o imperador que vai construir o Coliseu Romano. E numa festa de inauguração de 100 dias, cerca de 10 mil crentes são mortos com requinte de crueldade. Nesse mesmo período, no ano 70, quando o Coliseu Romano é inaugurado, Tito Flávio tomava Jerusalém, destruía Jerusalém, arrasava o templo de Jerusalém e promovia a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. É sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o homem que destruíra Jerusalém. Mas agora, de 81 a 96, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira tão truculenta como ele perseguiu a igreja de Deus. É este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor em Éfeso, Ásia Menor, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, conhecida como a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A igreja estava sendo massacrada, os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo jogados às feras, os crentes estavam sendo mortos pelas espadas dos gladiadores, um banho de sangue. Certamente, a intenção do imperador Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, isolando-o naquela ilha vulcânica, naquela colônia penal, e jogaram uma pá de cal na igreja tão sofrida. Porém, quando todas as portas para João estavam fechadas na terra, o próprio Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem está no trono, quem tem o controle da história, não são os poderosos deste mundo, é o Deus Todo-Poderoso. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho do homem. Ele vê Jesus. E quem é esse Jesus? Esse Jesus é o centro da própria Bíblia, da própria Escritura. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caía do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade, ele é tudo no Antigo Testamento. Quem é esse Jesus? Ele também é tudo no Novo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quem é esse Jesus que se revela a João na ilha de Patmos? Eu gostaria de observar o texto lido com vocês e extrair daqui 3 lições. A primeira delas é a glória incomparável da pessoa de Jesus. A segunda lição
é a glória incomparável da obra de Jesus. E a terceira lição, a terceira parte desta mensagem: quais as implicações dessas duas verdades anteriores? Então vejamos quem é esse Jesus que João vê. Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 13. E vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. A primeira coisa que ele nota é que este Jesus é onipresente. Ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia ao mesmo tempo. Ele está aqui no templo da Lagoinha de Campinas nesta noite. Ele está no Japão, ele está na Coreia, ele está nos Estados Unidos, ele está no Canadá, ele está na África, ele está na Ásia, ele está na Europa, ele está na América, ele está na América do Sul, ele está na América Central, ele está na Oceania, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Eu não tenho dúvidas de que esta reunião é tão relevante. Não é porque nós estamos num lugar agradável. Essa reunião é tão importante, não é porque temos músicos de qualidades excelentes. Essa reunião é tão agradável, não é porque temos pessoas tão simpáticas e carinhosas. Essa reunião é tão importante porque Jesus está aqui nesta noite. É a presença dEle, e é na presença dEle que nós encontramos razão para estarmos reunidos nesta noite. Segundo lugar, quem é esse Jesus? Versículo 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Isso significa que ele é eterno. Isso é um símbolo. Ele existe antes da criação do mundo. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo, antes que o universo fosse criado. Ele não precisou criar o universo para ser Deus, já o era antes da criação. Ele não deriva a glória da criação para ser Deus, porque já era Deus glorioso e completo em si mesmo antes do universo ser criado. Muito embora o universo é um palco da glória de Deus. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Terceiro lugar, versículo 14 diz: os olhos são como chamas de fogo. Isso fala que Ele é onisciente. Ele tudo vê e a todos sonda. Na medida que Ele vai caminhando entre as igrejas, Ele vai repetindo o mesmo estribilho: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece o lugar onde nós habitamos, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os gemidos abafados da sua alma. Ele sabe tudo a seu respeito, e apesar disso Ele ama você. Quarto lugar, o versículo de número 15 diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Essa figura retrata que Ele é onipotente. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode diminuí-lo. Os homens tentam com empáfia atacar Jesus, zombar de Jesus, escarnecer de Jesus, mas Ele está no trono. Ele lá de cima ri ao ver a tolice dos homens. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem exalta, é Ele quem rebaixa, é Ele quem coloca no trono, Ele quem faz descer do trono. Ele é Deus. Eu não sei se vocês perceberam, este ano as festividades do carnaval
na sua vasta maioria, adotou como tema fazer uma apologia do diabo. E em muitos lugares o nome de Jesus foi escarnecido, zombado. E muita gente tolamente pensa que Jesus pode ser derrotado ou diminuído, ou que vai ficar colocado contra a parede. Impossível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso Deus. Nada nem ninguém pode detê-lo, nada nem ninguém pode derrotá-lo. Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele venceu para abrir os 7 selos do livro. Ele quem vai conduzir a história à sua consumação final, e no final é a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Ele é onipotente. Mas o verso 15 diz que a voz é como voz de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. Ele deu uma ordem e o universo surgiu. Do nada, Ele tudo fez pela palavra do seu poder. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e cada estrela aparece pela chamada do nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que acabar. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, e a sua voz está ecoando aqui nesta noite. Mas notem comigo o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Sabe o que significa isso? Ele é vitorioso. O que eu acho curioso é que na batalha final, que de forma emblemática a Bíblia chama a batalha do Armagedon, alguns pensam que o que vai ter lá vai ser uma conflagração de exércitos poderosos, de armas em punho, com canhões, com fuzis, com tanques de guerra, com armas atômicas, com bombas nucleares, com armas químicas. A única arma que será acionada é a espada que sai da boca do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, no poder da sua parousia. E Ele vem em glória, e Ele vem em majestade, e diz a Bíblia que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ninguém pode resisti-lo. É o poder da sua palavra. Mas notem comigo o versículo de número 16, que diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo suando sangue do Getsemane. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê agora não é o Cristo que caminha trôpego e zangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo preso no leio maldito. O Cristo que João vê agora é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso, é o Cristo glorioso, cujo rosto brilha como o sol na sua força. É na presença desse Cristo que nós adoramos nesta noite. Ele está aqui, Ele é a razão da nossa vida. O resultado, confira comigo, está aí no versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve vivo e está morto.
Nós viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Como já foi afirmado nesse culto, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas Ele está no trono, Ele está sentado no trono, e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Mas o Cristo que está aqui hoje é o Cristo restaurador, que está dizendo para você e para mim: não fica com medo não. O mundo está aí em convulsão, no estertor da morte, posto no maligno, caminhando célere para a perdição, furioso, cruel. Não tenha medo não. Sabe por quê, João? Porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou lá na frente também. E tem mais, João: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, e é Jesus quem tem poder, e é Jesus quem tem a autoridade. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. A sua pessoa é gloriosa. Esse é o primeiro ponto que nós estamos a destacar. Vamos ao segundo ponto da mensagem: a glória incomparável da sua obra. E eu destaco 4 verdades. A primeira delas está no verso 5, que está escrito assim: àquele que nos ama. A primeira coisa que eu destaco é que Jesus, esse Jesus, agora descrito, ama você. Os nossos irmãos da Inglaterra, do século 17, perguntavam assim: achas pouco os seres amado por Deus? Entender isso cura qualquer complexo de inferioridade. Entender isso resolve o problema de autoestima achatada. Agora, note, Ele não ama você porque viu em você virtudes para ser amado. A causa do amor de Deus por você, de Jesus por você, não está em você, está nele mesmo. Sabe o que me impressiona? É que às vezes nós amamos porque não conhecemos. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, talvez sairiam horrorizadas. Às vezes as pessoas amam não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Mas apesar de nos amar, nos conhecer mais do que nós nos conhecemos, Ele nos ama. Ele nos ama, diz a palavra de Deus, e nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para Ele com cordas de amor. Ele nos ama com amor perseverante. Ele nos ama com amor sacrificial. Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda obra está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. E talvez é importante esclarecer: Ele não morreu como um mártir. Não. Ele não morreu naquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu naquela cruz porque foi vítima de uma trama do Sinédrio. Ele não morreu naquela cruz porque covardemente Pilatos o sentenciou à morte.
Ele não morreu naquela cruz porque Judas Iscariotes, por ganância, o traiu. Ele não morreu naquela cruz porque covardemente Pedro negou. Ele não morreu naquela cruz porque os soldados cruelmente o pregaram naquele lenho. Ele morreu naquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu naquela cruz porque voluntariamente deu a si mesmo por você. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por você e de dar a você a vida eterna. Agora notem, já foi dito aqui, nós somos pecadores, não há justo nenhum sequer. Nós não podemos resolver o nosso próprio problema, nós não podemos limpar a nós mesmos, nós não podemos mudar o nosso coração, nós não podemos nos libertar dos nossos pecados. Mas Jesus morreu para que com o seu sangue você fosse liberto dos seus pecados. Jesus está aqui nesta noite e Ele é poderoso para quebrar as algemas invisíveis que prendem você do pecado, do vício, dos maus hábitos, das mazelas da sua vida. Hoje Jesus está aqui para tornar você verdadeiramente livre. Terceira obra, confira comigo o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendamos isto. No Antigo Testamento, você sabe disso, nenhum sacerdote podia ser rei, nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, que governou 52 anos, já no final do seu reinado, tomado de soberba, quis ocupar a função de sacerdote e ficou leproso. A única pessoa que ocupou essa função dupla de sacerdote e rei foi Jesus Cristo de Nazaré. E agora, morrendo por nós, o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, você e eu fomos constituídos por Ele como reis e como sacerdotes. Você não precisa de intermediário para chegar a Deus. Você pode falar com Ele em qualquer lugar, a qualquer hora, sob qualquer circunstância. Eu quero lhe dizer nesta noite que corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é sacerdote, você é rei, você é filho do Altíssimo. Mas em último lugar, quarto lugar, primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você, colocando você numa posição de rei e sacerdote. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Mas em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele voltará. Esse é o pináculo da nossa fé, essa é a acrópole da nossa esperança, esse é o apogeu da nossa confiança, essa é a consumação da história. Jesus voltará, e Ele voltará pessoalmente, Ele voltará visivelmente, Ele voltará audivelmente, Ele voltará repentinamente, Ele voltará inesperadamente, Ele voltará inescapavelmente, Ele voltará vitoriosamente. Louvado seja o seu nome. Ele ama você, Ele morreu por você, Ele exaltou você e Ele voltará para você. Bom, agora vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades aqui enfatizadas? Primeira implicação:
Em virtude disso, você não precisa ter medo da vida. Tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente pensando em suicídio. Tem muita gente saltando nos braços da morte. Tem muita gente com medo de enfrentar a vida, porque a providência é carrancuda, porque a circunstância é difícil. Eu fico imaginando o cenário de João. Os seus irmãos estão sendo crucificados. Os seus irmãos estão sendo queimados vivos. Os seus irmãos estão sendo jogados às feras. Os crentes estão sendo perseguidos por todo lado. O próprio João, na velhice, é banido para uma colônia penal. O cenário é cinzento, a circunstância é medonha. Talvez você olhe para o Brasil e você não vê saída, e você não vê perspectiva, e você não tem esperança de mudança. O mecanismo é pesado, o esquema é doloroso, o futuro parece sombrio. Mas quando João olha para essa cena, foi Domiciano quem o mandou para aquela colônia penal. Mas quando ele olha com os olhos da fé, ele faz uma outra declaração, no capítulo 1, versículo 9, ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Aquilo que os homens planejaram ser o seu fim, foi o começo da esperança para a igreja de Deus. Quando as portas se fecharam para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu. Eu quero dizer para você que não importa o que virá amanhã, não importa que partido político vai governar, não importa quem vai estar no controle das rédeas políticas da nação, ou do poder judiciário, ou do poder legislativo, ou das conjunturas econômicas dessa nação, o nosso Deus continua no trono, e Ele quem vai governar a sua vida. Segundo lugar, segunda implicação, você não precisa ter medo da morte. Jesus disse para João na ilha de Patmos: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero dizer para você que a morte agora não é mais aquele rei dos terrores, porque Jesus arrancou aquele leão da morte. Se a morte até então era o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. E ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou aquele leão da morte, ele matou a morte, e ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida, e se você nele crê, você nunca morrerá eternamente, você já passou da morte para a vida. A morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. Para nós agora, viver é Cristo e morrer é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro, você então não precisa ter medo do futuro desconhecido. Eu explico isso aqui melhor. Todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo temos garantido o nosso futuro final. Sabemos que Jesus voltará, que os mortos vão ressuscitar, que vamos ter um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sabemos que vamos desfrutar da bem-aventurança eterna, isso está garantido, está seguro. Mas nem eu nem você sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva. Nós não podemos garantir se no próximo culto que esta igreja vai celebrar, se todas as pessoas que estão neste auditório vão estar vivas. Eu não sei se estarei vivo amanhã, nem você também. Mas você não precisa ter medo desse amanhã, desse futuro que você não conhece, porque quando João é convidado a subir, a palavra foi essa: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, não que talvez aconteçam. Seu futuro está nas mãos de Deus.
Não importa o que venha, o seu futuro está nas mãos de Deus. Os apóstolos entenderam isso ao dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos; quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então você tem garantia, você tem segurança. Ninguém vai arrancar você dos braços de Jesus. Nada vai separar você do amor de Deus. A sua vida não está ao léu, jogada como uma lasca de lenha, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está segura nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Enquanto você caminha, você tem 2 guarda-costas que nunca largam você, da hora que você acorda, a hora que você vai deitar. É a bondade e a misericórdia de Deus que vão seguir você todos os dias da sua vida, e quando a jornada terminar, você vai habitar com o Senhor para todo sempre. Mas finalmente, em quarto e último lugar, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse para João: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando se passar 1000 anos, quando se passar 1 milhão de anos, quando se passar 1 bilhão de anos, quando os milênios rolarem na eternidade insondável, Ele estará lá com você. E Ele será o seu prazer, a sua alegria, a sua herança. Você vai vê-lo face a face, você vai servi-lo, você vai reinar com Ele, você vai se deleitar nele. E não há outro em quem você tenha na terra, não há outro em que você tenha no céu. Ele é tudo em todos. Você não precisa ter medo, porque lá na eternidade insondável, Ele estará lá com você, e você habitará com Ele, reinará com Ele. Diz o texto que quando João vê Jesus nesta glória, ele cai como morto aos seus pés. Sempre que alguém viu a glória manifesta de Deus, ficou profundamente tocado, quebrantado. Este Jesus está aqui hoje. Qual vai ser a sua atitude em relação a Ele? Curvar-se, render-se, prostrar-se? É reconhecer que Ele é tudo na sua vida? Feche os seus olhos por um momento. Assim como Jesus estava andando no meio das 7 igrejas, sondando as igrejas, exortando as igrejas, consolando as igrejas, restaurando as igrejas, fazendo promessa às igrejas, Ele está andando aqui nesta igreja, nesta noite. Ele ama você. Ele morreu por você. Ele colocou você numa posição de destaque. Você é rei, você é sacerdote. Breve, muito breve, Ele voltará para você. A partir de agora você não precisa ter medo da vida, nem da morte, nem do desconhecido, nem da eternidade. Ele está aqui, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para perdoar, poderoso para restaurar, poderoso para fazer tudo novo na sua história. Senhor Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todas as pessoas que entraram nesta casa.
e de todas aquelas que estão acompanhando virtualmente este culto. Temos plena consciência de que só podemos falar aos ouvidos. Só o teu Espírito pode falar aos corações. Ah, Senhor, que o teu Espírito agora tire o tampão dos ouvidos, que o teu Espírito tire agora a venda dos olhos, que o teu Espírito tire agora o coração de pedra e dê um coração de carne, que o teu Espírito aplique esta palavra a todos nós, para que os nossos olhos vejam a grandeza incomparável de Jesus, a riqueza insondável da sua obra por nós, e que implicações tem isso agora para a nossa vida. Glorifica o teu próprio nome nesta noite, exalta entre nós o teu santo servo Jesus, traz glória ao teu nome, salvação na terra e edificação para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Cânticos, do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 4. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo nesse texto. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 7, alguns versos deste capítulo 4, começando com o verso 7. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, o seu smartphone aí no texto bíblico. É uma fala do marido à sua amada, e ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9: arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Verso 10: que belo é o teu amor, ó minha irmã noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Verso 11: os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Verso 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Finalizando com o verso 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Bom, eu quero falar sobre o casamento. Quantas pessoas que estão aqui que já são casadas? Levanta a mão. Obrigado. Os solteiros que pretendem casar, levanta a mão. Ok. Os que estão quase desesperados, mas têm esperança ainda, levanta a mão. Eu escrevi um livro sobre casamento, e o título do livro é Casados e Felizes. E eu recebi uma batelada de e-mails com o seguinte teor: eu não sabia que o senhor já estava escrevendo sobre ficção. A ideia de que casaram-se e foram felizes para sempre é um mito. A ideia de que você encontra uma alma gêmea é um mito. Casamento não é a união de dois iguais. Casamento é a união de dois diferentes. Casamento é um mistério. E esse texto que nós lemos
apresenta-nos princípios para um casamento feliz. Não é automático. Felicidade no casamento é um trabalho, é um esforço, é uma dedicação. Então, você não se casa para ser feliz. Casamento não é um instituto para fazer uma pessoa feliz. Quem faz você feliz é Jesus. Casamento é para gente feliz, que quer fazer o outro feliz, em vez de buscar a sua própria felicidade. Porque o amor não é egocentralizado, o amor é outro-centralizado. Quais são os princípios que a palavra de Deus nos oferece hoje, agora, nesse texto, para termos um casamento feliz? Primeiro princípio está no versículo 7, é o princípio do elogio. Veja comigo a fala do marido: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Quando eu li esse texto, eu chego a duas conclusões: ou esse cara morava na lua, ou ele não está sendo honesto. Existe alguém depois de Adão e Eva sem defeito? Dá para nos dar o CPF dela? Não existe essa pessoa. Agora, se não existe uma pessoa sem defeito, por que ele faz essa declaração? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Porque o amor não foca a sua atenção nos defeitos, mas nas virtudes. Eu posso até garantir a você, se você se concentrar nos defeitos do seu marido ou da sua mulher, você não vai ter tempo para fazer mais nada. Outra coisa, se você pensa que identificando os pontos falhos do seu cônjuge, pontuando isso, você vai melhorar o seu relacionamento, é um equívoco. Você vai melhorar o seu casamento se você concentrar nas virtudes, acentuar as virtudes. Aí você vai ajudar o seu cônjuge a superar os seus pontos falhos. É claro que o texto não está falando de bajulação, nem de um elogio barato. Mas o elogio certo, na hora certa, no tom certo, com a motivação certa, é um tônico para a alma. Agora notem, esse homem não está elogiando a sua mulher para os seus amigos. Eu conheço marido que elogia a esposa para os amigos, mas a coitadinha nunca escutou um elogio dele. Vejam vocês que o elogio é pessoal e direto. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Então me permita uma pergunta: qual foi a última vez que você elogiou sua mulher? Porque a sua casa anda em ordem. Aí você diz: bom, mas isso é papel dela. É, mas tem muita casa aí que você não pode fazer uma visita de surpresa sem passar vergonha. Tem muita casa que, se você chegar sem avisar, parece que passou um tsunami lá. Se você abrir o guarda-roupa, tem um acidente doméstico. Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Porque você nunca passou vergonha de ter cobradores à sua porta. Ele é um homem trabalhador, honrado. Ah, mas isso é dever dele. Mas tem muito homem que não cumpre o dever dele, não. Então, elogio é o oxigênio do casamento. Mas deixa eu lhe dizer algo solene: se você não está elogiando o seu marido, se você não está elogiando sua mulher, alguém está elogiando.
Se você não está vendo nenhum ponto positivo no seu marido, na sua mulher para elogiar, alguém está vendo e alguém está falando. Agora pense comigo, uma mulher que nunca é elogiada pelo marido, bota o pé fora de casa e é coberta de elogio. É bem verdade que alguns não são tão sinceros assim. Os Dom Juans da vida esparramam elogios nem sempre sinceros. Ou imagine um homem que nunca é elogiado pela sua mulher, e lá no trabalho ele é coberto de elogios. Esse casamento corre perigo, se torna vulnerável. Então você quer fortalecer o seu casamento? Você quer blindar o seu casamento? Seja cauteloso nas críticas e seja pródigo nos elogios. Esse é o primeiro princípio que o texto nos ensina. Vamos ao segundo princípio, um casamento feliz. Versículo 9. É o princípio do romantismo. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Chama a sua atenção para o fato de que quem está proferindo essas palavras é o homem. E todos vocês sabem que o homem, ser masculino, só consegue viver a vida numa caixinha. Não consegue viver em duas ao mesmo tempo. O homem masculino, ele não consegue perceber detalhes. Por exemplo, você vai a uma festa de casamento, a festa do ano, uma festa linda, os arranjos maravilhosos, a prataria belíssima, os copos de cristais, os arranjos, cada um mais bonito que o outro, o vestido da noiva, uma coisa internacional. E aí você pergunta ao marido assim que foi a festa: e aí, como é que foi a festa? Ele responde: foi jóia. E não tem mais nada a acrescentar. Aí você faz a mesma pergunta para a mulher: e aí, como é que foi a festa? Ela diz assim: olha, o véu, a renda do véu da noiva era uma coisa maravilhosa. O arranjo que estava à esquerda da mesa era uma coisa fantástica. Ela sabe detalhes. Ele nada viu, nada percebeu. Agora, um homem romântico, sabendo que a mulher é atenta aos detalhes, se fixa nos detalhes também. Vejam vocês que ele está elogiando a sua amada por dois aspectos: um inerente, o olhar dela, e um adereço, uma pérola do colar. Ele não elogia só o colar, não, ele elogia uma pérola do colar. Porque sabendo que a mulher valoriza isso, ele está atento a isso. Isso é romantismo. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que o romantismo está acabando. Os de cabecinha branca aí se lembram de serenatas feitas à janela da amada. Hoje é cafona. Hoje parece que não se manda flores mais. E não tem idade para mandar flor, sabia? Eu li uma história há pouco tempo, o pastor Marcos me emocionou muito, de um senhor que era o mais fiel cliente da floricultura do seu bairro. Todo sábado ele ia lá e rogava e pedia ao dono da floricultura para montar o mais belo buquê de rosas para levar para a esposa. Anos e anos. Até que um dia o dono da floricultura, não conseguindo conter a curiosidade, disse: rapaz, a sua mulher deve ser a mulher mais feliz do mundo, que eu não conheço ninguém aqui na região que seja tão frequente em presentear a esposa com as rosas mais bonitas da minha floricultura. E o velho, já de cabelos brancos, respondeu: não, a minha mulher nem sabe quem sou eu. Falei: como assim? Ela está no estágio bem avançado do Alzheimer. Ela não sabe quem sou eu mais. E ele diz: mas se a sua mulher não sabe quem é você, para que você leva flor para ela todo sábado?
Ele respondeu: a minha mulher não sabe quem sou eu, mas eu sei muito bem quem ela é. Não há fase na vida que você possa aposentar o romantismo. E o romantismo acontece em coisas pequenas. Por exemplo, eu sei que os homens, sobretudo aqui de Jundiaí, têm informações que são muito românticos. Não passa em branco o aniversário da esposa. De jeito nenhum se esquece do aniversário de casamento. Vai num restaurante, não precisa que o garçom puxe a cadeira, ele mesmo faz a serventia de fazer isso. A esposa nunca precisa abrir a porta do carro, porque é ele que faz isso. Eu sei que vocês todos fazem isso. Um dia eu estava com um casal e me convidaram para jantar, e eu fui com eles, e claro, a amada dele é sentada na frente. Pode ser o doutor fulano das quantas. Se a sua mulher está, você dirigindo, ela vai do seu lado. Nada de dar o lugar seu para outra pessoa, não. Aí chegamos, desci, encostei do lado da porta da moça e perguntei assim: você não vai descer? Ela me respondeu: eu nunca precisei abrir a porta do carro. Falei: toma, cara, pelo menos aprende, né? Romantismo. E eu vou lhe dizer que essas coisas podem se perder, sabia? Eu conheço casais, talvez vocês também, que não conseguem mais abraçar em público. Eu conheço casal que dar um beijo em público vira feriado nacional. Acabou. Caiu na rotina. E não tem nada mais perigoso para a saúde do casamento do que rotina. Trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, escola, escola, casa, casa, trabalho, trabalho, igreja. E essa rotina, mês após mês, ano após ano, década após década, o casamento entrou numa zona neutra, cinzenta, de rotina. Tem hora que você precisa, não importa a sua condição financeira, dizer: hoje eu vou fazer uma loucura, vou no melhor restaurante de Jundiaí, eu vou em São Paulo, no lugar mais chique lá, e vou ter uma noite especial com a minha mulher. É isso mesmo. Se não tem dinheiro, vai na esquina comer um cachorro quente, porque não é o prato, não é o cardápio, é o gesto de amor, de doçura, de ternura, de romantismo, que alimenta e retroalimenta o relacionamento. Terceiro princípio, confira comigo o versículo de número 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos, que toda sorte de especiarias. O princípio aqui é o princípio do amor. E o que é amor? Quem já leu As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman aqui? Muitos já leram. Vale a pena você ler. Gary Chapman diz que a palavra amor não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que só se sente amada quando escuta "eu te amo". Tem outra pessoa que só se sente amada quando você presta algum serviço de ajuda, por exemplo, lavar a louça do jantar. Tem outra gente que só se sente amada se você dedica tempo, muito tempo. Tem outra pessoa que só se sente amada com abraço, com beijo, com amasso, com toque. Tem outra gente que só se sente amada com cartão de crédito. Tem hora que você tem que fazer uma loucura. Eu falo: minha filha, leva o cartão e eu vou ficar orando aqui, que Deus te dê consciência. O
clima de amor, gente, é que muda o cenário da casa. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Se você for um dia em Jerusalém, por favor, visite o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto. Tem uma parte daquele museu dedicado a 1,5 milhão de crianças que morreram no Holocausto. Quando você entra nesse museu infantil, ele é todo escuro, e você vê 1,5 milhão de velas acesas, e você vai segurando num corrimão e escutando a chamada do nome das crianças que foram mortas. É claro que não tem 1,5 milhão de velas acesas, tem 5 velas acesas, mas num jogo de espelhos, você vê 1,5 milhão de velas acesas. Isso me remete a uma lenda, a lenda da casa dos 10.000 espelhos. Conta a lenda que um cachorrinho serelepe, faceiro e alegre caminhava pela rua da cidade, onde estava a casa dos 10.000 espelhos, e entrou nesta casa e ficou encantado, porque ele viu 10.000 carinhas sorrindo para ele. E ele disse: esse é o melhor lugar do mundo, eu vou sempre voltar aqui. Por outro lado, nessa mesma rua, caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, arreganhando os dentes para quem aparecia para ele, e entra na casa dos 10.000 espelhos e fica chocado. Ele viu 10.000 carinhas rosnando para ele, e disse: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou querer voltar aqui. A lenda é autoexplicativa. Não reclame da sua casa, a sua casa é o seu reflexo, a sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa amável, amorosa, a sua casa é regada por alegria, por prazer, por contentamento, por amizade, por diálogo, por afeto. Mas se você é uma pessoa ranzinza, amarga, reclamilda, se você é uma pessoa que está sempre amargo, de mal com a vida, a sua casa vai ter um ambiente pesado. Me permita ilustrar isso de outra maneira mais simples. Havia um cidadão que era vendedor ambulante, e agora só os acima de 50 vão entender o que eu vou falar. O cidadão que andava vendendo seus produtos, com a mala nas costas, foi numa sapataria comprar um sapato Vulcabras. Gente, só acima de 60 sabe o que é sapato Vulcabras. Pensa num sapato bom. Aí ele chegou e perguntou assim: tem sapato Vulcabras? O atendente: tem, sim, senhor. Todo vendedor de sapato não erra o ponto. Ele olhou para o pé do cara, trouxe um 38, um 39, um 40 e um 41. O número do cidadão era 40. Ele dizia: eu quero ficar com 38. Aí o vendedor: não, mas 38 é apertado, não vai dar não. Não, mas eu quero 38. Aí calçou, os dedinhos ficaram enrugados. Não, mas eu vou ficar com 38 mesmo. O cara não entendeu nada, ele já saiu caminhando com o sapato novo. Passado um ano, o mesmo vendedor vai à mesma sapataria, procura o mesmo vendedor: tem sapato Vulcabras? Fala: rapaz, tem, e o seu número é 40. Não, mas eu quero um 38. Rapaz, você é maluco? Botou, ficou com os dedos tudo enrugado, saiu com 38. Passado mais um ano, volta na mesma sapataria, procura o mesmo vendedor, diz: tem Vulcabras? Tem, e o seu número é 40. Mas eu quero um 38. Fala: ah, não, você vai ter que me explicar isso, não é possível. Mas você quer que eu explique? Eu quero que você me explique, eu não estou te entendendo. Sabe por que eu uso 38? Rapaz, eu tenho tanto aperto na vida, eu tenho tanta dificuldade na vida, eu tenho tanto sufoco na vida, que o único alívio que eu tenho na vida é chegar em casa e tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum quando eu chego em casa. Dá uma olhadinha se o seu marido não está usando sapato apertado. A sua casa precisa ser um ambiente de amor. Agora, me permita dizer isso: quem ama tem 3 atitudes. Primeiro, quem ama declara que ama. Qual foi a última vez que você disse para o seu marido, para a sua mulher: eu te amo? Segundo, quem ama
tem tempo para a pessoa amada. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo não é prioridade, não é importante. Eu tenho uma agenda muito complexa, já há muitos anos, mas eu tenho uma postura desde sempre que eu me conheço. Todo dia eu ligo para minha esposa, para os meus filhos, e digo: estou aqui, estou saindo, estou chegando. Eles sabem de tudo, acompanham tudo, e todos no meu trabalho sabem disso. O telefone tocou, é da minha casa, eu atendo na hora. Posso estar na reunião mais importante da minha vida, eu atendo na hora. E se tiver uma necessidade, eu saio na hora, interrompo a reunião e vou embora. Já fiz isso tantas vezes. A sua família precisa saber que eles são prioridade no seu coração, na sua mente, na sua agenda, na sua vida. A família sabe quando o trabalho é mais importante que a família. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Pastor Marcos, eu era pastor já em Vitória, em 1986, quando nós hospedamos a Assembleia Geral da nossa denominação. Eu era pastor solteiro, e um pastor que formou-se comigo, colega de turma, que era pastor numa cidade a 200 quilômetros de Vitória, era mês de julho, disse assim: ô Hernando, você podia pregar na minha igreja esse ano? Aí eu disse assim: Joel, pastor, eu não posso não, eu estou com tanta coisa para fazer, a igreja precisa de mim, eu tenho uma agenda intensa aqui, esse ano eu não posso ir. Ele estava sendo até honesto com ele. Só que naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita, da igreja dele, que veio nessa conferência. E essa moça é minha esposa já há 37 anos. E eu fui na igreja dele aquele ano 9 vezes. 9 vezes. Eu cancelei minha agenda, claro. Eu mudei minha agenda. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Mas em terceiro lugar, quem ama procura agradar a pessoa amada. Porque hoje tem gente matando por amor, sabia? Quer nem saber desse amor aí. Tem gente que além de matar, esquarteja em nome do amor. Você sabia que grande parte dos crimes passionais são praticados, entre aspas, em nome do amor? Quando o pastor está fazendo uma cerimônia de casamento, na hora dos votos, aliás, notinha de rodapé, hoje está complicado, tá não? Porque você vai fazer a cerimônia de casamento, às vezes os noivos querem ler, hoje está quase todo mundo fazendo isso, vai ler os votos, e aí os votos lidos são mais compridos do que o sermão do pastor, e sai coisa do arco da velha também. Então vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Mas o pastor Jeremias Pereira, que tem aquele dom de humor, diz o seguinte: se não tiver microfone para escutar o que o noivo e a noiva estão prometendo um ao outro, tem gente que parece que está dizendo o seguinte: eu te prometo que a partir de hoje eu acabo com a sua vida. Prometo-te mais, que a partir de hoje você não dorme mais sem Lexotan. Ainda te prometo deixar seus nervos em frangalhos. Tem gente que parece que está fazendo isso. Eu atendi certa feita no meu gabinete pastoral uma jovem senhora de 25 anos que entrou chorando com a palma da mão rasgada, e quando ela acalmou um pouquinho, disse: filho, o que está acontecendo? Ela disse: eu estou numa terrível crise conjugal, meu marido me agrediu. E eu perguntei: quantos anos de casada? Ela respondeu: 3 meses. Aí eu tomei um susto, porque aqui tem 2 coisas a acentuar. Primeiro, por favor, os solteiros, levanta a mão de novo. Todos solteiros, levanta a mão. Ô gente, preste atenção nisso. Namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Eu amo fazer casamento, mas eu amo mais ainda é ver um namoro ruim terminado.
Tem namoro que devia ter um culto de ações de graças quando termina. Porque não dá para entender a pessoa ter um namoro turbulento, complicado, briga todo dia, chega em casa com a cara amarrotada, cheia de lágrimas, atende um telefonema de meia hora e termina o telefonema chorando, e achar que vai casar e vai dar tudo certo. Segunda nota de rodapé: desculpem da franqueza, porque tem pai que acha que pai e mãe não devem interferir no namoro de filho. Eu acho que deve. Eu acho que deve. E eu vou lhe dizer que quando pai e mãe interferem no namoro de filho, os filhos não ficam felizes, não, sabiam? Eles ficam emburrados. Entram para o quarto, tranca a porta e passam uma semana sem falar nada. Mas chorar não mata filho, não. Mas casamento estragado e ruim mata filho. Então você, pai, você, mãe, faça o favor de olhar bem o namoro de seus filhos, e se preciso for, dá um tapa na mesa. Está na hora de terminar com esse negócio. E mais tarde esses filhos vão te agradecer de todo o coração. Porque quem ama procura agradar a pessoa amada. Vamos a um outro princípio. Olha comigo o versículo de número 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. O princípio aqui, meus irmãos, é o princípio da comunicação. E a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida, ou você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. E há um princípio áureo da Bíblia sobre comunicação no casamento, está lá em Tiago 1,19. Qual o princípio? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos olhar esses três princípios. A palavra pronto aí para ouvir, a palavra pronto no grego é a palavra taxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa táxi. O que é um táxi? Hoje também um Uber. É aquele carro que atende você na hora que você precisa e chama. Pense você indo para o aeroporto, para uma viagem, você chamou o taxista, ele diz: agora não, daqui uma hora eu te pego. Não, daqui uma hora não dá mais, já não serve mais. Olha como que Deus nos fez, com duas conchas acústicas externas e com a língua só amuralhada de dentes. Deus está nos dizendo: escute mais, fale menos. Agora você escuta com os ouvidos, você escuta com os olhos, você escuta com o semblante, você escuta com o corpo, você escuta com a alma. Porque tem gente dizendo: pode falar, mas ele está lendo um livro, ele está vendo a televisão, ele está assistindo o jogo, ele está fazendo qualquer outra coisa. Não dá assim. Você escuta olhando nos olhos, dizendo: você é importante, pode falar. Sabe por que os divãs dos psicanalistas não estão lotados? As pessoas não estão mais se comunicando dentro de casa. É incrível que nós estamos vivendo no século da comunicação, e você chega numa casa, cada um está no seu smartphone. Você vai para um restaurante, 4 pessoas ao redor da mesa, elas não estão conversando, cada um no smartphone. Nós estamos vivendo a morte do diálogo, a morte da comunicação no mundo da comunicação. Pronto para ouvir. Segundo, tardio para falar. A palavra tardio no grego é a palavra brades, significa lerdo, devagar, quase parando. É aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. O que Tiago está dizendo é o seguinte: você precisa ser lento na reação, porque se você for agressivo na reação, você machuca. Então é melhor você morder na língua. Você está nervoso? Vai dar uma volta.
Porque se você responder à provocação no mesmo tom, ou levantar a voz e disputar quem fala mais alto, já perdeu a razão. Tardio para falar. Deixa eu ilustrar de maneira muito simplória. Eu sou criado na roça, na região rural, mas numa roça que não tinha nem estrada, nem carro, nem luz elétrica, nem médico. Então fui criado com remédios caseiros. E a minha mãe fazia uns purgantes que só Jesus na causa, que era horrível de beber, e ela ficava no seu pé, enquanto não bebesse a última gota, não largava. Nós chamávamos de garrafada. E aí um cidadão começou a ganhar dinheiro com garrafada, mas não era garrafada para tratar de doenças físicas, não, de doenças emocionais, e aí transferiu-se para a lenda. Aí um cidadão que estava com uma crise conjugal enorme, foi nesse cara e disse: rapaz, eu sei que você tem uma garrafada aí que resolve o problema, e resolve mesmo. Então eu quero comprar uma. Quanto custa? É tanto. Ih, mas é caro demais. Você dá um desconto? Não, não dou desconto não. Mas tem uma coisa, garanto que funciona, e se não funcionar, eu devolvo o dinheiro. O cara falou: então eu quero. Agora, como é que funciona isso? Como é que eu uso esse trem? O cara falou: olha o seguinte, quando o clima ferver, quando a discussão pega fogo, quando a situação ficar horrível, vai lá e toma um gole. Mas só um detalhe: põe na boca, não engole não, aguenta na boca, aguenta. Quando o clima acalmar, aí engole, que vai funcionar. Tardio para falar. E o texto conclui assim: tardio para se irar. Ô, gente, eu nem vou perguntar se você já se irou com sua mulher, não. Isso não é se, é quando. Eu não vou nem perguntar se você já se irou com seu marido. Isso não é se, é quando. Porque de vez em quando, pastor Marcos, eu escuto assim a gente muito espiritual. Tem gente muito espiritual, sabia? Tem gente que se demorasse 10 minutos para nascer, nascia um anjo. Eu escuto gente: não, eu sou casado há 60 anos, eu nunca tive sequer uma unha de diferença, de atrito com minha mulher, com meu marido. Deve ser anjo disfarçado de gente, não deve ser filho de Adão, não é possível. Tem dois problemas com a ira. O primeiro deles é a explosão da ira. Você conhece gente explosiva? Gente sanguínea, gente temperamental, gente estupim curto, gente que nem estupim tem, é pólvora seca, pura, gente que é igual leite ninho, bateu, tomou. Você sabia que esse tipo de gente não tem gastrite? Você sabia que esse tipo de gente não tem insônia? E ainda diz assim: eu sou assim mesmo, eu explodo, depois eu me acalmo. É, você se acalma. Quem não tem paz na vida é quem mora com você. Mas tem um segundo problema com a ira, que é o armazenamento da ira. A pessoa não explode, mas armazena. Ela não joga estilhaço, mas ela acumula. Um dia esse trem vaza. Eu dediquei grande parte do meu ministério à área do aconselhamento. E às vezes eram cenas até engraçadas, porque chegava o casal e começava a brigar na minha frente, e eu deixava brigar. Deixava. Aí lá pelas tantas, um dizia: você se lembra do que você me falou? E eu estou pensando que foi enquanto eles estavam vindo para o gabinete pastoral. Não, há 10 anos, há 15 anos. Vazou de repente. Eu não sei como é que você lida com isso. Um dos maiores privilégios que eu tive foi visitar o museu do Dr. Billy Graham, lá em Charlotte, na Carolina do Norte. E no mesmo ano que a dona Ruth Graham faleceu. E tinha muitas histórias do casal. E a que eu achei mais engraçado, ou mais interessante, foi que um dia perguntaram para a dona Ruth, porque vocês sabem, quem criou os meninos foi a dona Ruth. Billy Graham vivia pelo mundo afora pregando. Então perguntaram para ela assim: ô dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele eu nunca pensei, mas vontade de matá-lo muitas vezes eu tive. Eu acho que você não chega a tanto, né?
Como é que você lida com isso? Tardio para se irar. Bom, deixa eu ir para o último ponto. Do último vou deixar para uma próxima oportunidade. Pode seguir? Sério? Olha lá, hein? Então tá bom. Então vou para o último. Pronto. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu já pedi permissão ao pastor e o Joel me garantiu que se ele tomar o microfone a gente sai correndo. Vou tratar um pouquinho então sobre a questão da vida sexual. Durante muito tempo, irmãos, muito tempo mesmo, esse assunto foi tabu na igreja evangélica. Para vocês terem uma ideia, a primeira palestra que eu escutei sobre esse assunto numa igreja, claro que numa região rural, a pessoa disse assim: hoje nós vamos falar sobre sexo. Eu falei: meu Deus, que coisa é essa? Você imagina o nível da palestra? É sério. Mas eu quero dizer para você que sexo é um assunto que a Bíblia trata sem rodeios, porque sexo é uma obra de Deus, é santo, é puro, é prazeroso, é instituído por Deus e pode ser desfrutado de forma plena no casamento e só no casamento. Então remeto você ao texto de 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5, onde Paulo trata da matéria de forma tão clara. Paulo escreve assim, 1 Coríntios 7, 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele começa com o direito da esposa. Não chame Paulo de machista, porque ele não era machista. E ele não está tratando de outra coisa senão de sexo. E sexo no casamento é tão sagrado quanto vida de oração. Ele está dizendo que cabe ao marido suprir a necessidade sexual da sua mulher. E cabe à mulher suprir a necessidade sexual do seu marido. Mas por que Paulo começa com o direito da mulher? Porque sexualidade para a mulher é uma coisa muito diferente do que é sexualidade para o homem. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. É por isso que Marabel Morgan, em um livro que vale a pena ser lido, no seu livro Mulher Total, diz que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Em outras palavras, se o marido não trata a esposa com gentileza desde o começo do dia, de noite vai ter pedra no colchão. Não tem nada que fere mais uma mulher do que um marido casca grossa, rude no trato. Mas outra coisa é que a sexualidade feminina precisa de prelúdio, de preparo. O homem não. O homem pode acabar de brigar com a mulher, 2 minutos depois já está pronto para uma relação sexual 5 estrelas. O homem não precisa de aquecimento, ele já vem aquecido de fábrica. Agora, quando dizem que a mulher é o sexo mais frágil, não acredite nisso. A Bíblia não diz isso, que a mulher é o sexo mais frágil. A mulher é o vaso mais frágil, mas é o sexo mais forte. Alguém já comparou de forma muito simplória que a mulher é como fogão a lenha e o homem é como fogão a gás. Fogão a gás você ligou, pegou. Fogão a lenha, você precisa botar lenha, precisa soprar. Agora quando pega fogo, assa pão o dia inteiro. O homem só consegue um round e desmaia. Ela avança para ganhar a medalha de ouro. O homem é mais frágil na dor, já sabia disso? A dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. Então Paulo está dizendo que o marido precisa entender a complexidade da sexualidade feminina
e atender à necessidade dela. Porque do contrário, desculpem da expressão, mas vocês vão entender, tem homem que não quer jogar os 90 minutos e decidir o jogo nos pênaltis. Está claro ou precisa botar a legenda? Versículo 4, Paulo é mais específico. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e se o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e se a mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. O que Paulo está dizendo é que nem a mulher, nem o homem tem o direito no casamento de fazer chantagem sexual. Em outras palavras, a mulher não pode dizer para o marido: olha fulano, essa semana você nem olha para mim porque eu não estou disponível. O marido não pode dizer para a esposa: olha, essa semana eu estou fora, hein? Não me procure. O que nunca acontece, ou quase nunca. Agora, entendamos isso. Quando é que marido e mulher devem ter uma relação? Porque Hollywood está dizendo que marido e mulher estão sempre prontos, em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Isso não é verdade, quem é casado sabe disso. Então, quando é que o casal deva ter uma relação? É quando um deles demonstra desejo. E nem precisa fazer um discurso tão longo. Basta uma rebiscada de olhos e todo mundo entende. Não se dê um desentendido. Porque tem desculpas proverbiais. A mais comum é a famosa enxaqueca. Meus irmãos, é muita dor de cabeça. Eu tenho um colega que, para prevenir isso, comprou uma cartela de cibalena. Lembra de cibalena? Pensa num remédio bom. Botou uma jarra d'água e diz: no caso, porventura, de ter uma dor de cabeça, o remédio já está aqui. Agora, não brincando mais, li uma tese de doutorado, das mais solenes e sérias, sobre relação sexual. E o autor desse livro, que é uma tese de doutorado, disse que o maior e melhor exercício físico que desenrola e ativa todos os músculos do seu corpo é uma boa relação sexual. Corresponde a uma caminhada de 2 quilômetros. Em outras palavras, em vez de você ficar dando volta no quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa, que vai ter até economia na academia. É bom e Deus manda. Mas vamos ao versículo 5, para encerrar. Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Preste atenção aqui. Há uma ordem divina, apostólica: não vos priveis um ao outro. Em outras palavras, sexo antes do casamento é pecado. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Sexo fora do casamento é pecado. Está lá em Provérbios 6:32. Sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado, ter sexo fora do casamento é pecado, não ter sexo no casamento é pecado. É uma ordem de Deus. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. Não vos priveis um ao outro. Agora notem, salvo. E aí entra uma palavra muito importante: talvez. Então vamos tirar o talvez do texto para ver como é que fica. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Se tivesse assim, então marido e mulher podiam, ao longo da jornada, tomar uma decisão: chega, não queremos mais, já fizemos muito, não tem necessidade mais, vamos parar. Estavam parados. Mas o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever, conhecendo a nossa natureza humana, coloca um talvez. Então deixa eu ilustrar. Um dia chegou no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, um casal de 60 anos aproximadamente.
pastor, nós queremos ir aqui para a igreja. E eu falei, que bom que vocês estão vindo aqui, vocês são bem-vindos, vocês são muito bem acolhidos aqui. Mas a mulher disse, mas tem uma coisa. Eu sabia que tinha uma coisa, sempre às vezes tem uma coisa. Aí ela falou, o problema é o seguinte, pastor, tem 20 anos que eu e meu marido não temos relação sexual. E eu quase caí da cadeira. E ela disse, mas nós estamos de acordo. O maridão calado. Coitado. Aí eu disse para o casal assim, olha, vocês têm idade. Eu era muito jovem na época. Vocês têm idade de ser meus pais. Mas eu preciso dizer para vocês que vocês estão errados. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, eles estão certos, não. Ananias e Safira estavam de acordo, mas estavam errados. Salvo, talvez, por mútuo consentimento. Não é por qualquer motivo, não. Para vos dedicardes à oração. E a única vez que a Bíblia diz, não ore demais, também não. E novamente vos ajuntardes, porque tem muita gente com desculpa espiritual. Não, pastor, eu não estou tendo relação com meu cônjuge, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou até subindo um monte. Ué, você pode orar, jejuar, subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando a mulher não concede ao marido o que ele tem direito, quando o marido não concede à mulher o que ela tem direito, entra um personagem perigoso chamado de Satanás. E ele bota uma casca de banana. Ele bota uma outra pessoa na linha. E o estrago vai ser grande. Bom, deixa eu concluir com 2 pontos. Sabe um problema sério que tem nos casais, mesmo evangélicos? É que nós, via de regra, não conversamos sobre vida íntima um com o outro. E aí tem um problema que eu chamo de frequência sexual. O que é frequência sexual? Nem todas as pessoas têm o mesmo grau de interesse pela relação sexual. Tem pessoas que são superativas sexualmente falando, tem outras que não são tão interessadas assim. Tem gente que quer ter sexo todo dia, inclusive domingos e feriados. Tem outro que 2 vezes por semana está ótimo. Mas eles não conversam, não se conhecem. Pastor Marcos, eu estava no meu gabinete quando chega um casal, que eu fiz o casamento há 15 anos, líderes da igreja. Entraram no meu gabinete, para minha surpresa, me disseram assim, pastor, viemos comunicar ao senhor que nós estamos nos divorciando. Eu tomei um susto, falei, o que é isso? E eu perguntei, mas o que está acontecendo? E o marido, muito bravo com a esposa, disse, eu estou me divorciando, pastor, porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela voltou no mesmo tom e disse, pastor, eu estou me divorciando, porque o meu marido só pensa em sexo. Falei, bom, pelo menos vocês estão divorciando pelo mesmo motivo. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Quando eu fui compreender o que estava acontecendo, ele era um cara super ativo sexualmente, e queria sexo todo dia, todo santo dia, até dia de tempestade. Ela 2 vezes por semana estava para lá de bom, era cereja no bolo. Mas não conversavam. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Ele pensou assim, ela não gosta de mim, ela não se importa comigo, ela não gosta do meu corpo, ela deve ter atração por outro homem, que por mim não é. Qual a conclusão dela? O meu marido não gosta de mim, ele gosta do meu corpo. Como uma mulher me disse, pastor, o meu marido gosta da casca, não gosta de mim. Sabe o que eu fiz? Fui dar aula de Kumon para eles. Pastor tem que ensinar matemática às vezes. Eu disse, meu filho, vamos entender isso aqui. Então quer dizer que você quer ter relação todo dia? É, pastor, todo dia. Se possível, um pouquinho mais, umas 2 vezes por dia já me ajuda muito também. Eu falei, e você, filho, 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, tá ótimo. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos somar 7 mais 2 dá quanto? Dá 9. Divide por 2 dá quanto? Dá 4,5. Eu disse, vamos suspender essa média para 5. E não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá uma melhorada na média. Dá uma melhorada na média. Todo mundo vai agradecer. Último ponto. Nós estamos vivendo hoje a realidade da internet. E com o advento da internet, hoje, mais de 30% dos homens
E mais de 20% das mulheres têm problema com pornografia. Pornografia é um vício, é uma droga, igual cocaína. Destrói a mente, destrói o casamento, destrói a alma. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito no português é o quê? Cama. Mas lá no grego não é cama. O texto grego não é cama. Sobretudo no mundo da mobilidade de hoje, você dorme numa cama hoje, noutra cama amanhã, e outra cama semana que vem. Você já rodou 100 hotéis na vida, ou mais do que isso, em camas diferentes. Você não sabe se na noite anterior um prostituto não estava lá. A palavra no grego lá para cama, para leito, é koité, de onde vem a palavra coito, relação sexual. O que Hebreus está dizendo que digno de honra entre todos é o casamento e a relação sexual sem mácula. Eu quero dizer para todos os homens e para todas as mulheres desse auditório: você não precisa de nenhum estímulo externo ao seu corpo para você ter uma relação sexual prazerosa. A pornografia destrói a sua mente, a pornografia destrói a santidade do seu lar, a pornografia destrói a pureza do seu leito conjugal, e é preciso que o casal cristão santifique a sua vida sexual, porque ela é abundante, ela é prazerosa, ela é bênção, ela é dada por Deus para ser vivida na plenitude da presença de Deus, em santidade. Você termina uma relação sexual e pode dar glórias a Deus por esta bênção. Que Deus nos ajude a observar esses princípios, para que você tenha um casamento feliz, muito feliz, maiusculamente feliz. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.